Olá, boa noite para você. Uma descoberta por acaso pode pôr fim ao mistério sobre o desaparecimento do irmão do ator Marco Rica. 6 anos atrás, ele sumiu no trajeto entre o Rio e São Paulo. Nesta segunda-feira, trabalhadores rurais encontraram o carro dele numa mata. O carro foi encontrado numa região de mata fechada, o que dificultou a visão do local, que fica à beira da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Foram trabalhadores rurais que viram o veículo por acaso. O que chamou mais a atenção é que no banco do motorista havia uma ossada humana. Assim que foi avisada, a polícia suspeitou que se tratava do carro de Juliano Rica, irmão do ator Marco Rica. Juliano está desaparecido há 6 anos. Ele foi visto pela última vez no pedágio, que fica a 12 quilômetros daqui. O delegado responsável pelo caso prefere não gravar entrevista, mas eu conversei com ele. E ele me disse que tanto o número da placa quanto o veículo são os mesmos que eram usados por Juliano Rica quando desapareceu. Ele ainda informou que dentro do carro há uma mala de viagem que será averiguada. Também havia um ingresso da empresa de eventos da família, impresso 1 ano antes do desaparecimento, o que reforça a suspeita de que Juliano era mesmo o motorista. A polícia acredita que tenha sido um acidente. A hipótese é que Juliano tenha atravessado o acostamento, que na época não tinha essa proteção lateral de concreto, e caído na ribanceira. O carro teria ficado oculto por todo esse tempo. Os restos mortais encontrados no veículo foram recolhidos e levados para análise. Veja agora outros destaques do Jornal da Record. 2 pessoas morrem em ação que terminou com um vereador baleado no Rio. As últimas horas para a eleição presidencial nos Estados Unidos. E no Brasileirão, a vitória do Grêmio contra o Bragantino e a goleada do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Pague, receba e transfira grátis no Pix. Um vereador do Rio de Janeiro foi baleado agora à noite na zona norte da cidade. Direto da capital fluminense, o repórter Leonardo Aque tem todos os detalhes. Olá, Leonardo, boa noite para você. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Olha, o vereador Jair Barbosa Tavares, conhecido como Zico Bacana, foi baleado em Ricardo de Albuquerque, na zona norte do Rio. O vereador do Podemos foi atingido de raspão na cabeça e está internado aqui no Hospital Estadual Carlos Chagas, também na zona norte, em condição estável. 2 pessoas ficaram feridas e outras 2 morreram nessa ação. Ainda não há identificação das vítimas nem o motivo dos disparos. O parlamentar é policial militar e presidente da Comissão de Defesa Civil da Câmara dos Vereadores. Agora, segundo testemunhas, ele estava dentro de um carro na hora dos disparos. A Polícia Civil já investiga o caso. Patrícia. Obrigada, Leonardo, pelas suas informações. São Paulo retoma as aulas presenciais do ensino médio nesta terça-feira, depois de quase 8 meses. Leandro Stoliar tem as informações. Boa noite, Leandro. Como é que vai ser essa volta? Oi, Patrícia. Boa noite, tudo bem? Bom, a decisão vale para as redes municipal, estadual e também para a rede particular de ensino. Mas como é voluntária, cabe aos pais decidir se vão enviar os filhos às escolas, que deverão seguir os protocolos sanitários. Bom, quem convive com uma pessoa acima de 60 anos, a prefeitura recomenda que continue com o ensino à distância. Para esse retorno, serão chamados apenas às salas de aula os professores que já tiveram a doença. Os alunos dos ensinos infantil e fundamental estão autorizados a permanecer apenas com as atividades extracurriculares. As aulas do ensino médio em São Paulo foram interrompidas no dia 16 de março. Patrícia. Obrigada, Leandro. Bom descanso para você. O Conselho Nacional de Justiça comprou 4.500 kits de identificação biométrica. Luiz Casoni tem os detalhes direto de Belo Horizonte. Boa noite. Qual é a utilidade desses kits? Oi, Patrícia. Boa noite para você e a todos que nos acompanham.
Olha, o material vai ser usado para identificar a população carcerária, evitar casos de detenções por engano e garantir a emissão de documentos. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, 8 em cada 10 presos não têm documentos, o que dificulta a garantia de direitos durante e após a prisão. São Paulo é o primeiro estado a receber um lote com 800 kits. O restante do material deve ser enviado a outros estados até março do ano que vem. Patrícia, com você. Boa noite. Boa noite, Luiz. Obrigada. O Pantanal voltou a registrar focos de queimadas em Mato Grosso do Sul. O William Franco tem as informações para a gente. Olá, William. Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite. O fogo avança sobre a Serra do Amolar, uma das áreas mais preservadas da região, que fica quase na divisa com o estado de Mato Grosso. Brigadistas do IBAMA e também voluntários ajudam a combater o incêndio, que pode ter iniciado a partir da queda de um raio. Um helicóptero também foi acionado para ajudar as equipes que estão no local. A serra é uma área de difícil acesso, distante cerca de 180 quilômetros da cidade de Corumbá, perto da fronteira com a Bolívia. Este ano, mais de 4 milhões de hectares foram consumidos pelo fogo no Pantanal. Mais brigadistas devem reforçar o trabalho na região a partir dessa terça-feira. Patrícia. Um ataque contra uma universidade no Afeganistão matou pelo menos 19 alunos e feriu outros 20. Quem traz as informações é a correspondente Bianca Zanini. Um grupo de homens armados invadiu o campus da maior universidade do país na capital, Cabul. 3 terroristas foram mortos após 5 horas de tiroteio com a polícia. A universidade estava realizando uma feira de livros e várias autoridades estariam presentes, incluindo o embaixador iraniano no Afeganistão. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque. Esse é o segundo atentado a uma instituição de ensino do país em uma semana. O governo afegão e o grupo Talibã vêm tentando negociar um acordo de paz na região. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Agora uma boa notícia. Um laboratório da Alemanha anunciou que uma vacina contra o coronavírus apresentou resultados positivos em humanos. E quem traz as informações é a correspondente Ana Paula Gomes. Mais de 250 voluntários saudáveis entre 18 e 60 anos participaram dessa fase 1 de testes na Alemanha e na Bélgica. Os resultados iniciais mostraram que a maioria dos pacientes que recebeu a vacina teve uma resposta imune robusta. A empresa de biotecnologia está usando a chamada abordagem de RNA mensageiro para a produção da vacina, o mesmo método utilizado pela Moderna e a Pfizer. Os dados serão publicados com mais detalhes após a revisão por pares nas próximas semanas. E a fase 2 já começou em setembro no Peru e no Panamá e a gente fica na torcida para que dê certo. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Tomara que dê certo, né? E o principal aeroporto do Japão inaugurou nesta segunda-feira o primeiro centro de testes de coronavírus. E quem tem os detalhes é a correspondente Silvia Kikuchi. Boa tarde aí para você. Quem pode fazer esses exames, hein, Silvia? Oi, boa noite, Patrícia. Todos os passageiros que forem embarcar do aeroporto de Narita para outros países vão poder recorrer aos exames para provar que estão livres da Covid-19. A iniciativa faz parte da retomada gradativa das viagens internacionais que estavam suspensas no Japão por causa da pandemia. O centro de testes tem capacidade para atender a 700 pessoas por dia. O exame custa o equivalente a pouco mais de R$2.000. O resultado sai em 6 horas, mas até o final do mês o tempo de espera vai ser encurtado para 2 horas. Patrícia. Obrigada, Silvia. Os líderes do Senado e da Câmara marcaram reunião nesta terça-feira para discutir quais vetos presidenciais serão analisados essa semana. Vamos a Brasília falar com o Alessandro Saturno. Oi, Alessandro, boa noite.
Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa reunião ela será virtual e está marcada para as 15h. Existe aí uma grande expectativa que o veto que trata da prorrogação, da desoneração da folha de pagamento para as empresas até o final do ano que vem seja incluído na pauta da próxima quarta-feira. 17 setores que empregam 6 milhões de trabalhadores estão preocupados com a manutenção desse veto. Eles alegam que se o veto for mantido, eles vão começar a cortar postos de trabalho. E representantes desses setores já estariam aí se mobilizando para fazer uma manifestação por volta das 14h30 em frente ao Ministério da Economia. Patrícia. Alessandro, outra reunião programada para essa terça-feira em Brasília é dos governadores, né? O que vai ser tratado? Exatamente, Patrícia. Os governadores eles vão se encontrar com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e também com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, eles vão se reunir na hora do almoço e vão tratar justamente sobre a vacina contra a Covid-19. Eles querem garantir que a pesquisa ocorra e também a distribuição dessa vacina. Além disso, os governadores eles vão tratar de um projeto que trata justamente da renegociação das dívidas dos estados com a União. No encontro com o ministro Paulo Guedes, previsto para as 17h, eles vão tratar justamente sobre o financiamento da vacina. E em relação ao encontro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda não foi acertado. Patrícia. Obrigada, Alessandro. Veja a seguir as últimas informações sobre o atentado na Áustria. E os gols do Campeonato Brasileiro. Palmeiras goleou o Atlético Mineiro. As autoridades austríacas ainda procuram um suspeito pelos atentados em Viena nesta segunda. Pelo menos 3 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. Vários suspeitos teriam atacado perto de uma sinagoga no centro de Viena. Tiros também foram disparados contra bares da região que tinham clientes sentados junto à calçada. A autoria dos atentados ainda não foi reivindicada. Na Espanha, 196 migrantes foram resgatados do mar. Eles tentavam chegar às Ilhas Canárias. Uma das embarcações transportava 128 homens e uma mulher e foi rebocada por um navio de resgate marítimo espanhol. Um navio mercante resgatou o segundo barco, que estava afundando e transportava 67 pessoas. O ex-jogador Diego Maradona está internado em uma clínica na cidade de La Plata, na Argentina. Segundo a imprensa local, Maradona foi internado nesta segunda-feira para realizar exames preventivos, já que está com a saúde debilitada. Maradona completou 60 anos há 3 dias. Atualmente, ele é técnico do time argentino Ginásio e Esgrima. 2 jogos fecharam nesta segunda-feira a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Grêmio venceram. Veja só como foi. Em Porto Alegre, o Grêmio enfrentou o Bragantino. O primeiro gol da partida saiu após cobrança de escanteio. A bola sobrou para o zagueiro David Braz mandar para a rede. 3 minutos depois, o tricolor gaúcho marcou o segundo com Orejuela. O Bragantino diminuiu com Hurtado, mas a reação parou por aí. Grêmio 2, Bragantino 1. Em São Paulo, o Palmeiras recebeu o Atlético Mineiro. O primeiro gol do jogo saiu no primeiro tempo. Vinha cruzou da esquerda e Rafael Veiga mergulhou para fazer de cabeça. No segundo tempo, Luiz Adriano puxou o contra-ataque e tocou para Rony marcar o segundo gol. Pouco depois, foi a vez de Zé Rafael deixar o Wesley livre para completar a goleada. Palmeiras 3, Atlético Mineiro 0. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h25 da manhã. Boa noite para você.